que independente do momento, não esquecemos nunca do Senhor. Amém? Em 1 Reis 15, de 1 a 2, nós vemos que Abias reinou sobre Judá. Diz aqui em 1 Reis 15, versículo 1 e 2, que no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. 1 Reis 15, nós vemos no versículo 3 que andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. No versículo 7, do capítulo 15 de 1 Reis, diz que quanto aos mais atos de Abias e a tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Já em 1 Reis 15, 9 e 10, diz que reinou agora Asa, depois de Abias. Em 1 Reis 15, de 9 a 10, diz que no 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 ano reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão também. 1 Reis 15, de 11 a 13, nós vemos que Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, diferente de Abias, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seu pai fizera. E até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade da rainha mãe, porquanto ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Então nós vemos que Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedro. Então nós percebemos que Asa era temente ao Senhor. Guerreou com seus inimigos. Em 1 Reis 15, nós vemos aqui no versículo 16 que houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restante no tesouro da casa do Senhor e o tesouro da casa do rei, e os entregou na mão de seus servos. E o rei Asa os enviou em Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Zion, rei da Síria, e que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Então a treta aqui entre Asa
e ele guerreou, né, contra os seus inimigos. Em 1 Reis 15, de 20 e 23 a 24, olha só. Diz que Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra a cidade de Israel. E feriu Aijon, Adã, Abel, Bet-Maca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naphtali. Ainda quanto aos mais atos de Asa, né? Todo o seu poder e tudo quanto fez, e a cidade que edificou, porventura, não está escrito nos livros da história do rei Judá. Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés. Descansou Asa com seu pai, e com ele foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Bom, nós vemos também que Nadab, né, também reinou. Mas ele não reinou bem, né? Ele inclusive morreu nas mãos dos inimigos. Em 1 Reis 15, de 25 a 26, nós temos aqui: Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano segundo de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel dos 2 anos. Fez o que era perante mal, né, perante o Senhor, e andou nos caminhos de seu pai e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Então Nadab, né, agiu mal. E em 1 Reis 15, de 28 a 32, nós temos aqui o que sucede a ele. Baasa, no ano terceiro de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão, não lhe deixou ninguém com vida. Olha para você ver. Ao todo exterminou segundo a palavra do Senhor por intermédio do seu servo Aias, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelo que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que irritara o Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais atos de Nadab e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro da história dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os dias. Interessante, né? A gente vai percebendo que vai passando o tempo e os homens, né, em vez de melhorar, eles vão piorando. Baasa também fez o que era mal perante o Senhor. 1 Reis 15, de 33 a 34, nós vemos aqui, ó. No ano terceiro de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel, em Tisa, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, e no pecado o qual fizera Israel cometer. Também, né? Olha que interessante. Porém, em 1 Reis 16, de 1 a 2, o Senhor prediz, né, contra Baasa. Nós vemos aqui: então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar a meu povo de Israel, irritando-me com seus pecados. Então o Senhor prediz contra ele. Em 1 Reis 16, 6, diz que Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tisa, e Elá, seu filho, passou a reinar em seu lugar. Então nós vemos que iam trocando, né? E a coisa não ia melhorando, ao contrário, né? Ia piorando. Agora em 1 Reis 16, 8, né, temos o reinado de Elá, filho de Baasa. Em 1 Reis 16, de 9 a 11, nós temos aqui que
1 Reis 16, de 9 a 11, né? Que Zíri, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele, né? E achava-se Elá em Tisa, bebendo e embriagando-se em casa de Arsa, seu mordomo em Tisa. Olha pra você ver. Entrou então Zíri e o feriu e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus inimigos. Então, nós vemos que tudo que o Senhor dissera vai procedendo, né? Em 1 Reis ainda, capítulo 16, versículo 13 e 14, por todos os pecados de Baasa e o pecado de Elá, seu filho, que cometeram, e pelo que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos, quanto ao mais atos de Ala e a tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro da história dos reis de Israel. Dando continuidade ao estudo que estávamos fazendo, só mudei posição aqui por causa do barulho, mas temos agora o reinado de Zíri, de Israel. Em 1 Reis 16, de 15 a 20, nós vemos que no ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zíri 7 dias em Tisa, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado, ouvindo dizer, Zíri conspirou contra o rei e o matou, pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu o rei sobre Israel a Onri, comandante do exército. Subiu Onri de Gibeton e todo Israel com ele, e sitiaram Tisa. Vendo, Zíri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e o queimou sobre si e morreu. Por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão, e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais atos de Zíri e a conspiração que fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Então esse era o Zíri, né? Por vez, reina agora Onri, Onri, então, em 1 Reis 16, de 21 a 23, nós temos que então o povo de Israel se dividiu em dois partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Onri. No ano 31º, ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos em Tisa. Reinou 6 anos. Então é interessante, que 1 Reis 16, de 25 a 28, inclusive, diz o quê? Que fez Onri o que era mal perante o Senhor. Tá? De quebra, Fez pior do que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados com que este fizera pecar Israel, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com os seus ídolos. Quanto aos mais atos de Onri, ao que fez, ao poder que manifestou, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Israel. Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Bom,
Após o rei Onri, né, nós percebemos que na Bíblia vai ter uma referência sobre um dos profetas que nós vamos estudar mais agora no próximo estudo, que é um dos profetas mais conhecidos e o único a ser transladado, né, em vida. E trataremos no estudo, né, seguinte, mas antes dele temos o reinado do rei de Israel. E rei, né, que se casaria com a mulher que desafiaria o Senhor e o profeta Elias, do qual eu estava falando, né? Um dos profetas mais conceituados que nós temos notícia, né, no Velho Testamento. E o rei Acabe, né, do qual nós estamos falando aqui antes de ter referências bíblicas, né, sobre o profeta Elias, que passa a ser objeto de estudo, né, de 1 Reis, capítulo 17 em diante. Mas nós vemos aqui Acabe, o rei Acabe, que foi o que antecedeu, né, as histórias na Bíblia sobre o profeta Elias. Então, em 1 Reis 16, de 29 a 34, nós vamos ter essa referência, né? Fechando o capítulo 16. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Fez Acabe, filho de Onri, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha só, a coisa só piorando, né? Como se fora coisa de somenos andar ele no pecado de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, né? Uma figura também emblemática, né? Enigmática, que nós vamos fazer o estudo de praticamente um duelo, né, entre elas e o profeta Elias nos próximos capítulos. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Levantou o altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominação para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Aberão. Seu primogênito, quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último, segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Então nós vamos ter aqui Acabe, né, que casa com Jezebel. Jezebel vai perseguir Elias, né, como nós vamos estudar nos próximos capítulos. E é interessante que ao passar do tempo, né, em vez da coisa melhorar, nós percebemos que vai só piorando, né? Então percebemos o processo, é interessante, né, comentar sobre a decadência do homem. E neste processo, ao longo da história, o homem piorava, né, cada vez mais no que diz respeito quanto ao relacionamento com o Senhor, que era o objetivo, né, inicial do Senhor, relacionar-se com o homem, né? Ele criou ele para exercitar e relacionar com ele. Interessante a gente perceber, ó, quando Deus criara o homem, né, no intuito de relacionar com ele, o homem vê Deus inacessível. E toda essa carência de ídolos, né, de adorar algo, ter algo palpável, ter algo ali, mesmo que fictício, né, é para acudir aquela
aquela pressa do homem, aquela eminência, aquela falta de paciência, né? Aquela angústia do homem que sempre existiu, né? Parece que uma característica, inclusive os psicólogos falam isso, né? Característica do ser humano é a angústia, né? E mesmo lá no Éden, né? No paraíso lá, nós vimos que Adão, ele via Deus inacessível, né? Ele sentiu só e Deus lhe deu uma companheira, né? E ele segue como estes, né? Que seguiram seus ídolos. Ele segue essa companheira, né? No intuito dela ao dar dele também do fruto. Então você vê que era como se ela fosse um ídolo para ele no lugar do Senhor. Quer dizer, o Senhor mandara igual o profeta, né, que nós vimos aqui a história, que o Senhor mandou fazer uma coisa e outro profeta falou outra coisa, ele foi na ideia dele, na conversa dele, né? Então, mesma coisa, o Senhor falou com o homem uma coisa, a mulher também sabia, porém ela trouxe para ele e ele acabou seguindo. Então o problema do ídolo é esse, que ele induz você, ou alguém, né, que idolatra algo, ele vai induzir você a fazer o mesmo. Então, ele ao seguir, né, a companheira, ele passa a existir ali o pecado, a maldade, o poder em saber entre o bem e o mal, porque o conhecimento entre o bem e o mal é poder, né? O homem sempre quis ter o poder. Mas o homem, no seu livre-arbítrio, que diz muito sobre o amor, né, de Deus, quanto à liberdade do homem, né? Porém, o homem, ele só faz o que é mal perante o Senhor. Quer dizer, ele tem o conhecimento entre o bem e o mal, mas ele pratica praticamente o mal o tempo todo, né? E o Senhor, ele percebe a natureza, né? A natureza mal, né, do homem e os desígnios do coração do homem, né, ser mal. E aí ele institui e começa a instituir homens que conduziria os povos, né? Sacerdote para educá-los, juiz para julgá-los, né? Como nós vimos no estudo anteriores, reis por aclamação do povo, como foi Saul, né? E depois o Senhor levantar Davi, que era do desígnio do coração dele, já que o povo queria que tivesse um rei, né? Porque o ideal é que o Senhor nos governasse sempre. Mas esses homens continuam com desígnio mal em seus corações. Como nós vimos aqui, vários reis que vão se levantando, né, um atrás do outro, e vão caindo, né, como trigo no deserto, no inverno, né, como trigo no inverno. E o Senhor continua imutável, provando ser, né, um ser perfeito. E nós, seres imperfeitos. Então nós somos seres imperfeitos e por isso nós temos a necessidade eterna da sua graça para conosco. Então que o Senhor seja nosso sacerdote, juiz e rei para sempre. Amém?